Sejam bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, um canal configurado com temáticas bíblicas e teológicas, visando a sua edificação. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque estamos produzindo muita coisa boa, visando a sua edificação. Então, bora, vamos ao conteúdo. É um assunto muito importante que durante séculos na área teológica tem produzido algumas dúvidas. E eu gostaria então de nós tratarmos esse assunto neste momento, que é a salvação é por obras ou por fé. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que ninguém se glorie por obras, para que ninguém se glorie, porque ela não vem das obras. Pois bem, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele vai tratar algo muito interessante: a questão da salvação, voltando a dizer que a salvação ela é obra da graça por intermédio da fé. Então nós temos que entender que a salvação ela é um produto divino, é um dom de Deus. Ele não é um produto humano. Em primeira instância, nós vamos entender que a salvação ela não é produzida aqui embaixo da terra. Ela foi produzida em Deus e sempre será por Deus, por intermédio do dom, por intermédio do dom da graça. Graça essa que no seu significado quer dizer favor imerecido. Então a salvação, em primeira instância, ela é oriunda de Deus, e sendo oriunda de Deus, ela é um favor, ela é dada, ela é ofertada, é um presente aos homens. Então, partindo deste princípio, o homem por si mesmo não tem condição para ser salvo. Partindo dessa premissa bíblica, que a salvação tem sua origem em Deus, ela é ofertada do céu à terra, então a participação neste primeiro instante é nula humana. Então ela é parte unicamente e exclusivamente de Deus. Então, o primeiro passo da salvação não foi humano, sempre foi divino. Deus se achega ao homem por intermédio do dom da graça. É Deus se aproximando, oferecendo essa graça por intermédio do seu Filho Jesus. A morte da cruz do Calvário sendo o nosso substituto para aplacar a ira de Deus por intermédio do sangue de Jesus. Partindo desta primeira parte, nós vamos entender que a salvação ela é oriunda em Deus em sua primeira instância. Porém, Paulo agora vem dizer que não vem das obras. Eu gosto muito desse trocadilho de Paulo, dizendo que não vem das obras. Mas que obras a estas? Eu posso aqui apontar uma obra que nunca salvou o homem e nunca vai salvar. São as obras da carne,
as obras produzidas pela natureza humana. E Gálatas explica quais são as obras da carne: brigas, contendas, discussões, feitiçaria, enfim, aquela lista de Gálatas, no capítulo 5, do 19 ao 21. Então esta primeira obra aqui não salva, obra da carne. Qual é a segunda obra que não salva? É a obra da lei. A lei nunca salvou ninguém. As obras da lei nunca salvou e nunca salvará. Por isso que nós temos que perceber que obras são essas. Porque se nós olharmos para o mesmo Novo Testamento, onde está inserido Efésio, nós vamos ter também a epístola geral de Tiago. E Tiago, ele faz até que parece meio contraditório em sua primeira instância a teologia de Tiago com a teologia paulina. Porque Paulo diz que não vem de obras, mas por fé. Porém, Tiago, ele escreve que a fé sem obras, ela é morta. Então a fé requer algumas obras. Interessante que esta discussão teológica, que não é de hoje, vem de séculos, até, se eu não me engano, para Tiago passar na regra do canon do Novo Testamento, teve algumas relutâncias de entrar Tiago na lista dos livros do Novo Testamento, por causa desta aparente divergência, e que não há, porque Paulo, ele vai mostrando que obras que não salvam. A primeira obra que não salva é a obra da carne. A segunda obra que não salva são as obras de lei. Porém, quando nós olhamos para o capítulo 2 de Efésio, Paulo, ele vai mostrar no verso 10 do capítulo 2, nós tínhamos lendo o 8 e o 9, vamos para o 10, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boa obra, nas tais Deus preparou para que nelas andasse. Interessante agora, Paulo vem dizer que nós somos feitura sua, criado em Cristo para boas obras. Então, a fé produz boa obra, as boas obras produzidas por fé. Claro que boas obras, elas não salvam em si, mas sendo produzida por fé, elas têm sim como evidência de um salvo. Lembrando que eu havia falado que a primeira parte, ou ponto inicial da salvação, ela se origina em Deus. Deus oferece o seu Filho. Deus entrega o seu Filho para que nós agora cremos nele, arrependemos dos nossos pecados e agora sim essa salvação se tornar operante em nós. Esta salvação se tornará operante em nós. E porque ela está operando em nós, nós vamos produzir as boas obras. Então entendemos que a fé sem obra, ela é morta. Como Tiago explicou na sua carta geral, ou na sua epístola geral. Mas Paulo aos Efésios explica que Deus já havia, por produto dessa salvação oriunda em Deus, por intermédio desta graça, agora nós somos feitos criaturas suas em Cristo para boas obras, porque Deus já havia preparado de antemão para que nelas nós andássemos. Então existe agora a segunda parte, esta parte operante em nós. Quando nós cremos por fé, recebemos
a graça de Deus. Agora recebemos essa nova propriedade de sermos feitos em Deus nova criatura. E sendo esta nova criatura, nós vamos reproduzir em boas obras a salvação. Então não há discrepância entre Paulo e Tiago. Paulo explica no verso 10. Para boas obras. O propósito desta graça é para que nós reproduzir essas boas obras, para que a igreja possa reproduzir essas boas obras e assim tornar a salvação operante em nós. Certo que a salvação, ela se origina em Deus, mas opera nos homens. Então, sendo operante, nós vamos produzir essas boas obras. E é isto que eu gostaria então de tratar neste período e nesta meditação bíblica. A fé, ela é seguida assim por boas. Estamos produzindo muitos conteúdos bíblicos e teológicos, visando a melhor compreensão das temáticas. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque estamos configurando este canal com muitos conteúdos entreligados um com o outro, visando a sua compreensão. Então, até mais!